através dessa breve palavra. Em Gênesis, no capítulo de número 16, você vai acompanhar aí no visor, e no versículo de número 8, nós vamos encontrar escrito a seguinte palavra, e diz assim: E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu vou ficar só com a parte A deste versículo. De onde vens e para onde vais? Obrigado. Meus amados irmãos, nós estamos, como já foi dito aqui pela nossa pastora, em um ano em que o nosso pastor decretou que seria o ano do retorno. Então nós cremos que será o ano do retorno. Nós temos aí uma campanha já programada, que vai ter ministrações para a sua vida, que proporcionará a oportunidade de retorno, segundo o propósito que cada um fará diante do Senhor. Mas hoje nós estamos diante de uma mensagem de uma pessoa que está no deserto errante e de repente achando que tudo estava perdido, que tudo estava acabado. Então aparece o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece e faz a seguinte pergunta: de onde vens e para onde vais? Essa pessoa se chama Agar. O que é que estava acontecendo com ela? Voltando um pouquinho, não muito, porque senão a história é muito grande, para nós sermos breves. Nós vamos ver no capítulo 15 de Gênesis, Deus fazendo promessa a Abraão. Deus chegando para Abraão e dizendo para ele sair da tenda. E ele sai da tenda, ele diz: olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes contar. E ele não pôde contar, como nós não podemos contar as estrelas. E o Senhor então diz para ele que assim seria a semente dele na terra. Seria grande desta maneira. Ele diz: se tu fores capaz de contar, conte, porque é assim que será a sua semente. Então Deus fez promessa a um homem que já estava velho, cuja mulher era histérica, não podia gerar filhos. Então parece que Deus criou um problema para aquele casal. Mas não existe problema se acreditarmos em Deus. Não existe problema nenhum se confiarmos no Senhor. Abraão confiou naquilo que o Senhor havia dito. Tanto que a palavra de Deus diz que isso lhe foi imputado como justiça. Mas nós vamos ver no versículo 16, ou no capítulo 16 de Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 1, a Bíblia dizendo: olha, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, versículo 2. Então disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aí começou o problema, porque o problema começa quando você duvida de Deus. Quando você não acredita em Deus, você gera problemas. Agar estava nesse exato momento gerando um problema desastroso para a sua casa, para a sua família. A Bíblia diz que Sarai, a esposa de Abraão, não manteve firme a sua fé. Então ela toma uma decisão desastrosa. Ela oferece a sua escrava Agar para dar um filho ao seu marido. Mas você vai ver, lendo todo o capítulo 16 de Gênesis, que logo veio o castigo. Porque assim que Agar engravidou, a escrava passou a desdenhar da patroa.
a desdenhar de Sarai. E Sarai não suportou. Não suportou porque, irmão, um problema gera outro problema. É perigoso duvidar do Senhor. Um erro gera outros erros. E a Bíblia vai dizer para nós que Sarai reagiu muito mal. E começou a maltratá-la. E Agar, passando agora por esse problema de maus trato, não suportando as violências, não suportando as humilhações da patroa, Agar então foge para o deserto. Talvez é isso que está acontecendo com você agora. Você está numa situação de fugitivo. Você está numa situação de deserto na sua vida, porque você fugiu do erro que cometeu, fugiu do problema que foi criado. Talvez não foi criado por você, mas um problema foi criado. Agar foge para o deserto. Mas a Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que um anjo de Deus a encontra. Porque ninguém fica perdido diante dos olhos do Senhor. Ninguém pode ficar perdido aos olhos das pessoas, aos olhos dos homens. As pessoas podem não te encontrar, podem não te ver, podem não te achar, mas Deus sabe aonde você está e qual o tamanho do seu problema. E ele chega e diz para Agar: de onde vens e para onde vais? Irmãos, o problema de Agar é o problema de muita gente. Agar sabia muito bem de onde tinha vindo, mas não sabia para onde ir. Talvez seja essa a situação. Você sabe de onde veio, mas não está sabendo para onde está indo. Está perdido, está desorientado, está como ovelha desgarrada que não tem pastor. Ela sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde ir. Ela não sabia o que fazer da vida agora. O que seria dela, o que seria da criança que ela estava carregando no seu ventre. Ela estava com tamanho problema. Ela estava se sentindo usada, estava se sentindo abandonada, estava se sentindo agredida, estava com o seu coração ferido. Com certeza ela desabafou para o anjo. Com certeza ela disse tudo isso para o anjo. Ela contou a sua situação para o anjo. E após o anjo ouvi-la, o anjo lhe dá agora uma ordem. Uma ordem difícil de obedecer. Uma ordem difícil de encarar. Tem muita gente que conta as coisas para Deus. Chega diante de Deus, desabafa. Chega diante de Deus chorando e diz tudo o que está acontecendo. Deus ouve e Deus agora dá uma ordem. E a pessoa vê a ordem difícil de obedecer, porque para Agar era muito difícil. Por quê? Porque você vai encontrar na Bíblia, no capítulo 16, o Senhor dizendo para ela voltar para casa e se humilhar sobre as mãos de Sarai. Ela já tinha fugido porque estava sendo humilhada. Ela já tinha fugido porque já não aguentava mais ser maltratada. Mas agora o anjo diz: olha, de onde vens, para onde vais? Ela sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. E o Senhor disse: o seu problema é retorno. A solução do teu problema está em retornar. Retorno, volta.
Aleluia! Volta e se humilha diante da sua patroa. Aí, irmãos, a gente vai lá para Crônicas, aonde o Senhor disse, aleluia, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E o Senhor disse para Agar, volta. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Retorno. Você está indo e o anjo disse, volta. Às vezes para a gente voltar tem que ter um retorno. Tem que ter um retorno. Aí você faz aquele retorno e volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que para Agar é difícil aquele momento, mas o anjo lhe ajuda. Eu quero dizer para você que na dificuldade nossa, na dificuldade dos homens, ele não está sozinho. O Senhor não vai dizer, não diz para você, volta, você diz, mas eu não consigo voltar, é difícil demais, encarar essa situação. Aí o Senhor disse para Agar, para ajudar a ela, para que ela tivesse coragem de voltar, o anjo lhe diz, tudo ficará bem, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Tem gente que está com medo de voltar, mas o Senhor diz, tudo vai ficar bem, aleluia. Volta, porque tudo ficará bem, pois Deus também tem uma promessa para o teu filho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, é coisa maravilhosa. Às vezes vale a pena o retorno. Tem gente que vai continuar no deserto se não retornar. Tem gente que vai continuar ressentido se não retornar. Vai continuar magoado e vai morrer se não retornar. Aleluia, o Senhor está dizendo, volta, volta, se humilha, aleluia, porque tudo ficará bem, porque Deus tem uma promessa para este filho que você carrega no teu ventre. Irmãos, esse capítulo 16 de Gênesis é um capítulo de respostas, respostas dignas de reflexão, resposta que dentro desse espaço de tempo que nós temos, não dá para falar todas as respostas, mas nós vamos falar pelo menos algumas. Aleluia. Aqui nós vamos ver a resposta do casal à demora de Deus. O casal achava que Deus estava demorando para atender a promessa. O casal queria resolver a situação. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo de número 3. Vamos resolver do nosso jeito. Vamos resolver da nossa maneira. Ei, meu amado, escute, escute. Escute, porque Deus está falando. Você que costuma dizer, Deus tarda, mas não falha. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Aleluia. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Quando alguém te disser, olha, Deus tarda, mas não falha, isso é mentira. Por quê? Primeiro, Deus não tarda. Segundo, Deus não falha. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus nem tarda e Deus também não falha. Aleluia. Isso é história de Satanás. Ele age no tempo certo. Ele age na hora certa. Ele não vai agir nem no meu tempo, nem no seu tempo. Ele vai agir no tempo dele, porque o tempo dele é o tempo certo. Então, cuidado. Nós precisamos ter cuidado quando achar que Deus está demorando. Porque quando nós acharmos que Deus está demorando, nós vamos ter o mesmo comportamento de Agar. Agar resolveu agir porque achou que Deus estava demorando.
Ei, quando você acha que Deus está demorando, este momento é um momento frágil da sua fé. É um momento crítico da sua fé, da sua caminhada. É o momento em que geralmente a pessoa toma as piores decisões das suas vidas. Veja a decisão que Agar tomou. Talvez você esteja vivendo isso, um momento que você tomou decisões porque duvidou. Ah, Deus está demorando, eu vou agir. Eu já vi história, irmão, só deu um empurrãozinho na porta, a porta já estava quase aberta. Ei, Deus não pediu a tua ajuda. Quem disse que Deus precisa da sua ajuda? Deus quer que você acredite nele. Creia, tenha paciência e faça só a sua parte. Deixa a de Deus com ele. Faça só a sua parte, não tente fazer a parte de Deus. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, tem muita gente em dificuldade. Sabe por quê? Porque eles não conseguem fazer nem a sua parte e querem ainda fazer a parte de Deus. Deus quer que confiamos nele. Deus quer que confiemos nele, aleluia. Quando nós tentamos fazer a parte de Deus, as consequências são terríveis. Seria assim como um aprendiz, muito impaciente, tentando terminar uma obra-prima do seu mestre. Sabe o que aconteceria? Acabaria por prejudicar toda a obra. Porque ele é aluno. Ei, Deus mandou Agar volte. Porque eu tenho respostas para aquele casal. Eu tenho respostas para aquele casal. Ele queria que Agar voltasse não para tratar somente com ela, mas Deus queria tratar com o casal. Se humilha, porque eu tenho que tratar com eles. O casal havia errado. E um erro não justifica outro erro. O casal precisa ser confrontado com o seu erro. Então Deus queria responder àquele casal. Deus queria dar resposta aos próprios erros do casal. Quando vieram as consequências, a Bíblia diz que Abraão lavou as mãos. Na hora de deitar com Agar estava tudo bem, mas quando veio as consequências, quando os problemas surgiram, lavou as mãos. Mas Sarai não, ela desceu a mão. Um lavou a mão, o outro desceu a mão na escrava. Nenhum dos dois pede perdão a Deus. Nenhum dos dois chega diante de Deus e diz: Senhor, nós erramos. Nem pediram perdão a Deus, nem pediram perdão à escrava. Eles agiram como tolos. Eles trataram mal aquela escrava, a ponto dela ter que fugir de casa. Sabe o que é que diz a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 29, versículo 11, a parte A? O tolo dá vazão à sua ira. Eles deram vazão à sua ira, aleluia, ao ponto daquela mulher, aquela escrava, não aguentar mais e sair de casa. Nós precisamos ser sábios, não insensato, não tolo, porque o tolo não sabe, aleluia, que não se limpa erros com novos erros. O tolo não sabe, ou não sabe que não pode se fazer higiene com água suja. Tem gente tentando fazer higiene com água suja. Como é que pode isso? Como é que pode? Não vai mudar nada. Não muda absolutamente nada, mas Deus chega, eu vou resolver. Volta, Agar. Volta. Deus manda Agar voltar. Como que para confrontar aquele casal. Ali tinha algo que não tinha sido resolvido. Tinha algo que precisava de solução. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: volta.
Com isso, Deus está deixando claro que eles não vão se livrar ali do erro que cometeram. Não vão ficar livres do erro que cometeram ali, assim tão facilmente. Porque com a volta de Agar, eles teriam que enfrentar o seu erro. Teriam que enfrentar a situação que eles mesmos criaram. Eles terão que enfrentar o que eles fizeram. Terão que assistir o desenvolvimento da gravidez, o nascimento da criança, o crescimento da criança. A Bíblia vai dizer para nós que Agar saiu de casa quando a criança já tinha de 15 a 16 anos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 14 a 15, aproximadamente 16 anos. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque as coisas vão se resolver. Aleluia. Elas vão se resolver, mas enquanto não resolver, Deus vai nos confrontar. Então Deus disse: para onde vais? Para onde vais? Volta. Se humilha diante de Agar. Uma outra resposta que nós vemos nessa passagem bíblica é a resposta amorosa de Deus. Deus responde com amor. Deus te ama. Deus resolve da maneira dele, e da maneira dele é a maneira certa. Aceite a voz de Deus. Aceite o comando de Deus. Aceite o jeito de Deus. Pare, além de dizer: não, mas o meu jeito é assim. Eu só concordo se for assim. Se não for dessa maneira, para mim não dá. Ei, comece a agir da maneira de Deus. Ah, mas não foi eu que errei. Por mim eu estava bem. Foi ela que pediu para me dormir com o esposo dela. Ah, eu estaria muito bem se eu não tivesse me engravidado. Agora que me engravidei, tudo bem. Você pode parecer que está cheio de razão, mas o Senhor está dizendo: volta. O caminho para a solução do seu problema é voltar. Porque volta, porque tudo vai ficar bem. Que maravilha. Deus sabe de tudo, Deus conhece o futuro. Deus não queria, aleluia, tratar apenas, trazer solução para Agar. Ele teria também, aleluia, tratar do problema daquele casal. Deus queria mostrar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é amoroso. Do versículo 7 ao versículo de número 16, mais ou menos, nós vamos ver: e o anjo do Senhor achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho para Sur, e ele disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ele sabe tudo. A resposta de Deus à situação é uma profunda demonstração do seu amor. Deus responde para dizer que te ama, para dizer que tem solução, para dizer que tem esperança, para dizer que Ele está no controle de tudo, para dizer ali que Ele está no comando. Ei, eu ouvi uma coisa interessante hoje na escola bíblica dominical. O presbítero Adam ministrando aqui, uma bela escola, que lindo, que maravilha. Ele contando algo de um amigo, de uma pessoa que da sua casa, nessa pandemia aí, morreu, parece 3 pessoas da família, e hoje, ele que acreditava em Deus, não acredita mais. Tem muita gente se perdendo em meio aos problemas da vida, em meio à situação, perdendo a fé. Ei, Deus está no controle de tudo. Não é porque a coisa não saiu do nosso jeito, ali que Deus perdeu o controle. Deus está no controle. Nós só precisamos confiar. Tem gente que acha que ele está tão no controle das coisas, tão no controle das coisas, que ele acha que é as decisões dele que vai fazer ele livrar disso ou daquilo. Não, as suas decisões simplesmente demonstrará a sua responsabilidade com as coisas, mas a sua fé deve estar em Deus. Só quem te guarda, que é quem te protege, só quem pode te ajudar, te manter, te sustentar, só Deus que pode te curar, é Deus. É Deus, é Ele que pode. Ele é um Deus amoroso. Ele dá direção a quem não sabe para onde ir. Eu creio que Agar poderia pensar em dezenas de direção para a vida dela. Mas o Senhor tinha, mas uma única era certa, que era voltar. Então o Senhor, Ele sabe a direção certa.
Ele dá a direção certa. Ele coloca as pessoas no caminho certo. Veja que ele diz: de onde vens e para onde vais. Ele diz: de onde vens. Porque muita gente ainda não sabe, aleluia, que as coisas só vão melhorar depois que você voltar. As coisas só vão melhorar a hora que você entender, aleluia, que precisa voltar a orar. A hora que você entender que precisa voltar a dizimar na casa do Senhor. A hora que você entender que precisa voltar a cultuar. A cultuar. Porque tinha muita gente que não estava cultuando. Nós passamos muito tempo fazendo culto online, com saudade dos cultos. Mas quando os cultos começaram, não vieram. Perderam a vontade de estar na casa do Senhor. Hoje, o que nós estamos acontecendo hoje aqui, estamos acontecendo porque a gente precisa aprender com a situação. A situação às vezes exige ter cultos assim. Mas senão, nós estaríamos com vocês todos aqui. Ei, o Senhor é aquele que, além de nos confortar, além de nos ajudar, Ele repara as injustiças. Ele diz para Agar: volta, porque ele queria reparar as injustiças. Houve injustiça da parte do casal para com Agar. As pessoas foram injustas com ela, porque eles é que criaram o problema. E Deus disse: volta, porque Deus, além de confortar Agar, dizer que tudo ia ficar bem, que Deus tinha plano, que Deus tinha projeto para com o seu filho, aleluia, o Senhor disse: eu vou reparar as injustiças. Deus faz uma coisa tremenda, o Senhor faz uma coisa maravilhosa. Deus revela para Agar o sexo do bebê, Ele escolhe o nome da criança. Quanta honra, aleluia, da parte de Deus. Quanto conforto aquela mulher recebeu. Ele faz promessas fantásticas para ele, para aquela criança naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se torna o pai de Ismael. Ei, deixa eu quero dizer para você, estou encerrando aqui. E quero dizer para você que foi por amor que Deus enviou um anjo para socorrer Agar. E também foi por amor que Ele enviou o seu próprio filho para morrer por todos os pecadores, para morrer por mim e para morrer por você. Ainda você que acha que tudo está ruim, tudo está acabado, tudo está destruído, aleluia, o Senhor está dizendo para você, nesta noite, neste culto, nesta mensagem, está me usando como profeta dele, para te dizer: volta, porque tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Receba do Senhor esta palavra, seja grandemente abençoado com esta palavra, seja revigorado com esta palavra, seja transformado com esta palavra, seja curado com esta palavra, aleluia, que Deus te levante com esta palavra, aleluia, com a tremenda fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Nós temos aqui